Irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais um domingo da nossa lição, da nossa EBD, falando sobre os milagres de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre a cura de um cego de nascença, que está no Evangelho escrito por João, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, para a gente estar falando sobre esse texto, sobre esse milagre, sobre o que Jesus fez na vida desse homem. Mas antes da leitura, eu gostaria de convidar você para nós estarmos orando, para que o Senhor venha nos abençoar, para que nós possamos ter a nossa mente aberta para ouvir e aprender da palavra do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã que estamos aqui para mais uma EBD. Senhor, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Que esse texto tão maravilhoso, onde o Senhor traz luz, visão para a vida de um homem, que a Tua palavra também traga luz, visão espiritual para a nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra e possamos praticar a Tua palavra aonde quer que formos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o Evangelho escrito por João, no capítulo 9, vamos estar lendo aqui do versículo 1 ao 9, que fala sobre esta cura, sobre mais um milagre maravilhoso feito por Jesus. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este um homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Irmãos, então nós acabamos de ler aqui sobre esse texto maravilhoso, sobre um homem que foi curado por Cristo. Esse homem vivia em densas trevas, esse homem não enxergava. Eu não sei se você já teve o desprazer de algum momento na sua vida, você está na sua casa tranquilamente e de repente ter um blackout de energia, o famoso faltar luz e você ficar em escuridão. Isso, óbvio, é desagradável e isso nos impede de cumprir qualquer tarefa na noite em que estivermos. É uma coisa muito ruim estar em escuridão. Imagine você dirigindo o seu carro, de repente dá uma pane elétrica e você fica sem farol, você fica sem saber para onde ir. Estar em escuridão é ruim. E escuridão, trevas, ela é o pavor de crianças, ela é o pavor muitas vezes de adultos. Geralmente todas as pessoas, quase todos, têm medo de estar perdido no meio de uma escuridão, sem enxergar. Então, é ruim. Eu me lembro que no ano de 2001, mais ou menos ali em maio de 2001, o Brasil passou por um período de uma seca muito grande, então a gente teve que fazer aquele racionamento de energia, e eu lembro que as pessoas falavam muito do apagão. A palavra apagão, ela estava sempre presente nas conversas, nas rodas de conversa, e as pessoas sempre alarmadas porque poderia ter apagão e poderíamos ficar sem energia. Então é uma coisa desagradável estar vivendo em escuridão. Aqui, Jesus, a palavra do Senhor nos mostra sobre um homem que não enxergava, um cego de nascença, e que ele precisava de um milagre na sua vida, e ele encontra a Jesus que faz o milagre. E nós vamos falar sobre esse milagre maravilhoso. O primeiro ponto que nós queremos destacar nesta lição, a lição cujo tema nós colocamos: Jesus,
a luz irresistível. Essa é a lição de número 8. O primeiro ponto que nós queremos destacar nessa lição é sobre o sofrimento humano. O homem, ele passa por dramas, por sofrimentos, por adversidades, e em meio a sofrimentos, a gente sempre acaba fazendo vários questionamentos. A vida humana ela é permeada por questionamentos. Nós estamos vivendo agora um tempo de pandemia, graças a Deus parece que está se findando, e vivendo esse tempo de pandemia, quantas vezes você de repente pode ter se questionado e perguntado: Deus está castigando o homem? Será que é o fim do mundo? O porquê dessa pandemia? E muitos outros problemas podem acontecer na nossa vida, na vida do homem, e a gente muitas das vezes acaba questionando o porquê disso, o porquê eu estou sofrendo. E nessa angústia humana, nesses questionamentos humanos, muitas das vezes o homem acaba por encontrar respostas erradas, respostas infundadas, respostas erradas que acabam fazendo com que essa pessoa se distancie muitas vezes de Deus, acabe muitas vezes se revoltando contra Deus. Aqui nós vemos um homem que era cego e de repente nós vemos que os discípulos fazem um questionamento a Jesus e eles falam: Senhor, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? A gente já vê aqui o primeiro questionamento. E essa pergunta dos discípulos, ela não era para aquele tempo uma pergunta infundada, porque naquele tempo era muito normal para os judeus eles acharem que quando uma pessoa nascesse com alguma enfermidade, quando uma pessoa tivesse algum problema, essa pessoa estava assim porque ela pecou, porque os seus pais pecaram, alguma coisa errada foi feita. Chegavam até muitas vezes a dizer que poderia ter sido um pecado pré-natal, um pecado cometido ali pelo feto. Parece absurdo nós falarmos assim, mas ainda hoje em muitas igrejas, até muitas vezes ditas cristãs, se falam muito sobre maldição hereditária, sobre quebra de maldições, falando sobre tantas dessas asneiras. Muitas religiões pregam que se alguém está nessa vida vivendo com alguma enfermidade, vivendo com algum tipo dessas assolações, enfrentando algum tipo de problema, tipo a cegueira desse homem, é porque em outra vida essa pessoa fez algo de ruim e nessa vida ela voltou para pagar e por isso ela sofre. Mas Jesus, ele logo já desfaz esse pensamento errado dos discípulos, porque eles pensavam isso baseado equivocadamente lá em Êxodo capítulo 34, versículo 6 e 7, que eles falavam que Deus amaldiçoava até tantas gerações de um homem que havia pecado. Mas Jesus, ele quebra essa história, Jesus, ele desmistifica essa história que as pessoas pensavam e contavam. A palavra do Senhor, ainda no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 18, a palavra do Senhor, ela já vai contra esse pensamento do povo de Israel nessa época. A palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 18 vai falar que o filho não levará a culpa do pai e nem o pai levará a culpa do filho. Ou seja, aquele homem que estava cego, ele não estava cego por causa de um pecado de seus pais, também não estava cego por causa de um pecado seu. E Jesus, ele deixa bem claro para aqueles homens, e Jesus diz assim: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então Jesus deixou bem claro que a cegueira daquele homem não era um problema de que ele havia cometido pecado, seus pais haviam cometido pecado, não era uma maldição hereditária, ele não estava nessa vida pagando um pecado que ele havia cometido em outra vida. Jesus fala que era para que a glória de Deus se manifestasse na vida daquele homem. Irmãos, nós estamos sujeitos a enfrentar problemas aqui enquanto vivemos nesta terra. O próprio Jesus, o próprio Cristo, ele diz que no mundo tereis aflições, mas Jesus, ele garante que nele nós temos paz. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer que as tribulações, elas produzem perseverança.
Irmãos, enquanto estivermos aqui, nós passaremos por adversidades. Enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos sim a passar por enfermidades, estamos sujeitos sim a enfrentar os problemas deste mundo. A palavra do Senhor diz no livro de, se eu não me engano, no livro de Eclesiastes, a palavra do Senhor diz que o tempo e o acaso ele afeta todos, e nós somos afetados por isso. Nós fomos afetados pela pandemia, a economia foi afetada, nós estamos nesse mundo e passamos por todos esses problemas. Mas a diferença é que em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra do Senhor diz que a nossa pátria não é aqui, nós somos forasteiros nessa terra. E enquanto estivermos aqui, nós enfrentaremos dificuldades, adversidades, mas também teremos vitórias em Cristo. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é tirar esse pensamento errôneo, assim como Cristo tirou esse pensamento da mente dos discípulos, que eles achavam que o pecado daquele homem era que tinha, por causa de um pecado daquele homem, que ele estava cego. E Jesus falou para eles que não, aquele homem era cego porque a obra do Senhor havia de se manifestar na vida dele. Então entendamos isso. No mundo teremos aflições, no mundo passaremos por tribulações, passaremos por adversidade, mas é em Cristo que nós vencemos, é Cristo que nos dá a vitória, e a vitória do cristão, a vitória daquele que serve a Deus é ter a certeza que ele estará um dia com Cristo. A palavra do Senhor diz que um dia nós estaremos no céu, lá sim não haverá morte, não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá enfermidades. O pecado que entrou no mundo, o pecado original, o pecado que entrou através de Adão, esse pecado sim, ele trouxe enfermidade, ele trouxe a morte, mas esse aí é o pecado original. Não é um pecado específico daquele homem que fez ele ser cego, mas sim o pecado original, quando entrou no mundo, através de Adão, ele abriu a porta para a enfermidade, para mortes e para tantas outras coisas. E nós estamos sujeitos à consequência deste pecado nesta vida. Mas Cristo, ele tem para nós salvação, Cristo tem para nós uma nova vida e um dia estaremos com ele. E aí sim, não estaremos mais sujeitos à morte, à enfermidade, a tristezas e tantas outras coisas que nos afetam neste mundo. Outro ponto, irmãos, muito importante que precisamos entender na vida daquele homem que foi liberto daquela enfermidade, aquele homem que teve a sua cura através de Cristo. Um ponto importante é a obediência. Esse tópico aqui vai falar da obediência daquele homem. Jesus, quando ele passa ali o lodo naquele homem, quando ele faz ali aquele lodo com saliva e passa nos olhos do homem, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus fala para ele ir lavar-se no tanque de Siloé. Capítulo 9, versículo 6, diz assim: tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. Então lhes disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Irmãos, se nós pararmos para analisar quase todos os milagres de Cristo, a maioria dos milagres de Cristo, o Senhor faz o milagre, mas ele dá uma ordenança. Na cura dos 10 leprosos, o Senhor fala para eles assim: olha, agora vocês vão mostrar-se ao sacerdote, e no caminho aquele leproso ele é curado. O Senhor, quando ele, por exemplo, encontra-se com aquela mulher que foi pega em flagrante de adultério, a palavra do Senhor diz que o Senhor fala para aquela mulher para ela ir embora e abandonar a sua vida de pecado, quando ela ia sofrer o apedrejamento, quando pela lei ela teria que sofrer o apedrejamento. Jesus, ele entra na história, salva a vida daquela mulher e ele fala para ela: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, tem um livramento ali da lei e tem uma ordenança. Quando, por exemplo, Jesus cura um homem paralítico, ele fala: vá e não peques mais, para que não te aconteça algo ainda pior. A vida com Cristo, ela é baseada em obediência. Infelizmente, irmãos, nós vivemos num mundo hoje que muitas das vezes as pessoas
elas estão interessadas em um Deus, em um Cristo, que Ele é Salvador, em um Cristo que cura, em um Cristo que abençoa, em um Cristo que realiza todos os meus desejos, mas muitas das vezes as pessoas, elas não querem o Senhor, não querem o Rei, aquele que vai nos pedir renúncia, aquele que vai governar a nossa vida. Nós queremos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas muitas das vezes nós não queremos que o reino de Deus governe a minha vida, que Cristo governe a minha vida. E aquele homem, o Senhor passa ali aquela saliva nos olhos dele com a terra, aquele material que ele fez ali, e o Senhor manda ele lavar-se no tanque de Siloé. Ele obedece, ele lava-se no tanque e ele volta enxergando, ele volta sarado. A nossa vida com Cristo, ela deve ser baseada na obediência à sua palavra, a obediência às ordenanças de Cristo. A nossa vida com Cristo, ela requer uma mudança e nós precisamos obedecer a Ele. Nós precisamos viver segundo a vontade dEle. A palavra do Senhor diz que tudo que nós quisermos e pedimos ao Senhor segundo a vontade, segundo a palavra dEle, Ele realizará. Então a vida do homem com Cristo, ela não pode ser baseada numa vida de milagres, uma vida de receber somente. A nossa vida com Cristo, ela é baseada numa vida de obediência. O Senhor abençoa, óbvio que Ele abençoa, mas a obediência aos seus mandamentos e às suas ordenanças é que nos faz sermos reconhecidos e verdadeiramente sermos servos de Cristo. A palavra do Senhor diz no Evangelho também de João que certa vez Jesus estava indo para um lugar e a multidão estava acompanhando ele. E Jesus vira-se para aquela multidão e fala: olha, vocês estão me seguindo, não por eu ser o Filho do Homem, não por eu ser o Salvador, mas vocês estão me seguindo por causa dos milagres, por causa do pão, da multiplicação do pão, por causa dos milagres. E aquelas pessoas entendem que aquela palavra é muito dura e elas abandonam a Cristo. E Jesus vira-se para os discípulos e pergunta: vocês também não querem ir? E Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Então a nossa vida com Cristo, ela é baseada em renúncias, é baseada em perseguições, em muitas coisas. Estar com Cristo não é ser um popstar, não é ser um grande famoso. Estar com Cristo é reconhecer que nós somos servos de Cristo. É Ele quem manda, é Ele quem comanda a nossa vida e nos dá o direcionamento para que nós possamos prosseguir. O tanque de Siloé, como nós lemos, significa enviado. É urgente, irmãos, que sejamos lavados em Cristo, lavados por Cristo. Que a palavra dele venha trazer o lavar regenerador para as nossas vidas, para que nós possamos prosseguir. Que você, nesta manhã, você possa rever os seus conceitos de vida. Que eu possa rever os meus conceitos. Que eu possa lavar os meus olhos espirituais em Cristo para enxergar a sua vontade e a sua verdade. O próximo ponto vai falar de como aquele homem reconhece Cristo. Vai ser agora da cegueira até a percepção de quem era Cristo. O texto abre falando que ele era um mendigo, que ele era um cego, que estava mendigando. A sua condição social era péssima, óbvio, e ele estava ali mendigando, e as pessoas certamente olhavam para ele com preconceito, tanto que a pergunta dos discípulos já soava meio que um preconceito: ele está assim porque ele pecou ou porque seus pais pecaram? A pergunta já julgava aquele homem de algum pecado, mas aquele homem ele é curado e ele tem algumas percepções sobre Cristo. E a gente vai ver a evolução daquele homem. Nos versículos 10 e 11, nós vamos ver que durante o texto todo aqui, se a gente ler do versículo 1 ao versículo 41 sobre essa cura, esse homem várias vezes ele foi questionado sobre quem curou ele, quem era Jesus, como poderia ter sido curado. E ele foi questionado, foi duvidado. E no versículo 10 e 11, quando ele é questionado, perguntam para ele quem o curou. E ele percebe
Cristo como um homem. Versículo 10 diz assim: então foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-se no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e voltei vendo. Primeiro ponto, irmãos, aqui dentro deste tópico, aquele homem vê Jesus como um simples homem. Ele entende ali que um homem chamado Jesus o curou. Versículo 17. No versículo 17 vai dizer: tornaram a perguntar ao cego: o que você diz a respeito dele? Foram os teus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Ele tinha reconhecido Cristo como um homem, agora ele já reconhece a Cristo como um profeta. Lá no versículo 35 ao 38 do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35 diz: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Versículo 38, então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. O outro ponto importante, aquele homem que anteriormente tinha reconhecido Cristo como um homem, depois ele reconhece Cristo como um profeta e agora ele reconhece Cristo como Deus. Ele se prostra e adora a Cristo e ele reconhece que Jesus é Deus, quem mudou a sua vida, quem abriu seus olhos. E mais importante que a cura física, ele estava sendo curado espiritualmente. Ele estava reconhecendo que Cristo era o Salvador da sua vida. Na nossa caminhada cristã, irmãos, nós precisamos caminhar de forma contínua e precisamos amadurecer na nossa fé. Aquele homem, ele foi amadurecendo gradativamente, ele foi crescendo e a sua percepção de quem era Cristo, ela foi sendo mudada. Ele foi tendo intimidade. Precisamos, irmãos, amadurecer a cada dia mais. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Coríntios, e ele diz assim: antes eu pensava como menino, eu falava como menino, mas agora eu deixei as coisas próprias de menino. Ou seja, ele amadureceu. Nós precisamos amadurecer. A nossa vida espiritual, ela requer amadurecimento, para que nós não sejamos levados por ventos de vãs doutrinas, como diz a palavra do Senhor. Será que nós temos amadurecido na caminhada com Cristo? Será que temos reconhecido Cristo como Deus e entregado a nossa vida verdadeiramente a Ele? Esse homem, ele progrediu na sua fé. A sua fé foi de uma forma crescente. Ele foi curado por Cristo, mas ele não reconheceu Cristo como um curandeiro, como alguém que fez um milagre e depois ele abandonou. Não, ele reconheceu a Cristo como um homem, ele reconheceu como um profeta e agora ele fala que Cristo é Deus, é o Senhor da vida dele e ele se prostra diante de Cristo. O próximo ponto vai falar agora, nós vamos tratar sobre ser perseguidos. A nossa vida com Cristo, ela passa também por perseguições. Nós vemos agora, por exemplo, no Afeganistão, quantos pastores foram ali, quantos missionários foram também ali perseguidos, quantos cristãos ao longo de tantos anos têm sido assassinados. Na época do Império Romano, aqueles tiranos, aqueles imperadores, quantos cristãos eles assassinaram, mataram nas arenas, quantos homens e mulheres de Deus sofreram e padeceram perseguições. Esse homem que outrora aqui no texto era cego, agora ele é interrogado e já havia um decreto naquele tempo que se alguém reconhecesse Cristo como Deus, se alguém fosse visto andando com Cristo, aquela pessoa seria expulsa ali das sinagogas, não poderiam participar dos eventos que tivessem na sinagoga. E aquele homem, no versículo 22 desse texto, vai dizer o que aconteceu com aquele homem, porque ele estava reconhecendo a Cristo. Versículo 22.
os pais daquele cego foram interrogados. Disseram assim, versículo 21, mas não sabemos como ele pode ver agora. Quem lhe abriu os olhos? Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Havia já um decreto, havia já uma perseguição, que se Jesus fosse reconhecido como Cristo, aquele que o reconhecesse seria expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga não era meramente uma censura eclesiástica, mas representava, entre outras coisas, a exclusão do comércio civil, privação de liberdade e de suas propriedades. Os pais daquele jovem, sob a influência desse decreto, com medo desse decreto, eles acabaram não falando quem era Cristo. Eles acabaram jogando a responsabilidade sobre aquele homem e falaram com os que estavam interrogando, falando, olha, ele já tem idade, ele já sabe, já responde por si, pergunte a ele. E aquele homem, ele foi expulso do convívio ali com os judeus, da sinagoga, ele foi sentenciado por causa de reconhecer a Cristo. No versículo 37, no versículo 37, ele reconhece que Jesus é Deus em sua vida, e no versículo 38, e ele aqui no versículo, quando ele é questionado, versículo 34, versículo 32 diz assim, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso responderam, você está cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Aquele homem agora, ele era expulso da presença daqueles sacerdotes, daqueles religiosos, ele foi recusado por eles, mas ele é recebido por Cristo. Como nós lemos aqui no versículo 37 e 38, ele reconhece Cristo como Senhor, como Deus, como Salvador da sua vida. Irmãos, seguir a Cristo vai trazer sobre nós perseguições, vai trazer sobre nós, muitas das vezes, chacotas, vai trazer sobre nós situações complicadas, questionamentos. Se nós lemos, por exemplo, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 10 e 11, que fala ali sobre as bem-aventuranças, Jesus vai dizer que nós somos bem-aventurados quando, por causa do nome dele, nós somos perseguidos, fomos ultrajados, disserem um monte de coisa ruim contra nós, porque assim fizeram com Cristo, assim fizeram também com os profetas. Servir a Cristo, irmãos, vai trazer perseguições, vai trazer questionamentos, vai trazer chacotas, vai trazer situações ruins para a nossa vida, muitas das vezes perante a sociedade, perante o mundo. Mas é necessário que nós estejamos firmes, mantendo a nossa fé em Cristo, que caminhemos com Ele verdadeiramente. João, no capítulo 15, no versículo 20, a palavra do Senhor nos diz, João capítulo 15, 20, lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Cristo foi perseguido. Se nós somos discípulos dele, nós também vamos experimentar as perseguições. Também vamos experimentar as adversidades deste mundo. Mas também com ele experimentaremos a vida eterna, a salvação. Também com ele o reino de Deus é trazido para as nossas vidas e nós podemos caminhar com ele. Nós podemos entender, como diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu irmão, quero que você entenda, através deste milagre que esse homem teve na sua vida, esse milagre que ele passou, que ele recebeu da parte do Senhor, dele ser curado, através deste milagre, ele teve obediência a Cristo.
Ele teve um amadurecimento na sua percepção de quem era Cristo. Ele passou por perseguições, mas ele se manteve firme no seu pensamento sobre Cristo. A conclusão deste texto, a conclusão desta lição, com este milagre operado por Cristo, aprendemos que não temos resposta pronta à origem do sofrimento de alguém. A única certeza é de que Cristo traz luz sobre as trevas que permeiam a vida do homem. Ele é o enviado de Deus que concede nova vida e visão aos que lhe obedecem. Seguir a Cristo vai, sem dúvida, nos trazer perseguições, vai nos levar à prestação de contas e questionamentos, retaliações muitas vezes. Mas, porém, Ele é luz e segurança em meio à obscuridade deste mundo que jaz no maligno. Como seguidores de Cristo, devemos confessá-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Que você fique, meu querido irmão, com esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo fale mais em seu coração. Tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado com a sua família. E que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. E logo mais à noite estaremos no culto adorando ao Senhor.